Olá, meu sexto ano, tudo bom? Saudade que eu tô de vocês, que vocês nem sabem. Quando a gente voltar às aulas, eu vou apertar vocês, hein? Aguardem. Bem-vindos a mais uma revisão nossa. Vamos falar da pré-história. Hoje a gente vai falar do Paleolítico, vocês lembram? Daquele período enorme da pré-história? É esse que a gente vai estudar hoje. Vem comigo, vamos lá. Vamos derrubar esse painel aqui, ó, para a gente começar a nossa aula. Era da Pedra Lascada, que é o Paleolítico. Lembra que o Paleolítico ele também tem o nome de Era da Pedra Lascada? Então, esse é o período que é denominado Paleolítico, Idade da Pedra Lascada. É o primeiro período da história. E ele vai receber esse nome porque nessa época os homens só sabiam fazer objetos com pedra lascada. Eles jogavam as pedras assim, lascavam ela para poder fazer pontas de lança, para poder fazer várias coisas. Usavam como pá para cavar, usavam essa pedra lascada para várias coisas. Aqui a gente tem um desenho no slide mostrando como é que eles faziam, né, para lascar a pedra. Ou eles batiam uma pedra na outra, ou ia com a madeira, né, batendo na pedra. Enfim, tinham várias formas deles fazerem esses objetos. Então, paleolítico significa velha idade da pedra. Né? Já o neolítico, que a gente vai ver na próxima aula, significa nova idade da pedra. Então, era da pedra lascada é a era da pedra antiga, do velho, né? Como se faziam objetos de pedra lá antigamente. Vamos derrubar mais esse painel aqui. Me ajuda? Faz força aí, você, que eu faço força. Pronto. E aí, como eu já disse, o Paleolítico é o período mais longo da história da humanidade. São 4 milhões de anos que durou esse período, certo? 4 milhões de anos que equivale a 99% do tempo que existe ser humano. Tá vendo? Olha, pré-história, o Paleolítico é maior do que todos os outros períodos históricos juntos. Ele corresponde a 99% do tempo em que existe sociedade humana no planeta Terra. É muito tempo, gente. É enorme. O homem levou muito tempo no Paleolítico para conseguir aprender as coisas para poder evoluir. Foram necessários muitos milhões, aí 4 milhões de anos. E aí o Paleolítico ele se divide em Paleolítico inferior e Paleolítico superior, tá? O Paleolítico inferior é muito maior. Começa lá, ó, em 220 milhões de anos atrás, vai até 4 milhões, aí o Paleolítico superior de 4 milhões a 10 milhões, a 10 mil antes de Cristo. A gente só estuda mesmo o Paleolítico superior, tá? Eu nem menciono na aula sobre isso, porque são muitos detalhes. O que interessa para a gente é o Paleolítico superior. Vamos empurrar? E vamos falar desses objetos aí feitos de pedra lascada, né, que dá o nome ao período, né? A pedra foi o principal material, é a principal matéria-prima utilizada para se fazer objetos naquele período, né? Eles faziam com a pedra lascando, olha só, a pedra quebrada, eles conseguiam fazer várias coisas. Esse aqui provavelmente devia ser usado para cavar ou para pegar como colher. E esse já daqui que é pontudo podia ser usado como ponta de lança. Então, com a pedra se fazia várias coisas, né? Com uma pedra lascada, ela servia para vários objetos, né? Eles pegavam a lasca e da lasca eles faziam várias coisas. E aí eles usavam para fazer as lanças, os objetos, as pedras, madeiras, ossos e chifres. Né? Era assim que eles faziam e eles criavam objetos. Eram objetos muito rudimentares. Nessa época ainda não tinham potes, eram só
pedaços de pedra que eles usavam como instrumento. O homem da pré-história do Paleolítico, ele era um homem muito rudimentar, né? Muito básico, ele não era sofisticado. Aí a gente está falando de Homo habilis, né? De Homo erectus, que a gente vai ver depois com calma novamente quem são esses. Mas a gente está falando de humanos, de hominídeos ainda muito rudimentares, eles não tinham muitas habilidades. Vamos agora ajudar a empurrar para a gente ver o próximo slide. Nomadismo. Vocês lembram que eu falei na aula que os homens desse período do Paleolítico, eles eram nômades? E que nômade significa um povo que não tem um lugar fixo, que vive se deslocando pela Terra, pelo planeta, né? Que vivem, são andarilhos, né? Exemplo, os ciganos, lembra que a gente falou dos ciganos, que não tem lugar, que eles vivem se deslocando? O homem desse período, ele era nômade. Por quê? Porque ele vivia da caça e vivia da coleta. Então, se ele estava num lugar e esse lugar mudava o clima, ficava muito frio, não tinha mais os animais que ele gostava de caçar e não tinha mais as raízes e os frutos que ele gostava de comer, ele saía e ia para um outro local à procura de alimento. Então, o motivo deles serem nômades é porque eles viviam procurando alimentos. A vida deles era procurar o que comer. Era o objetivo da vida do homem do Paleolítico. Ele nascia, ele crescia e ele, nesse movimento de crescer, ele só pensava em comer. Como é que eu vou comer? Como é que eu vou obter comida? O que eu vou comer? Era o único pensamento desse homem do Paleolítico. Comer e sobreviver, tá? Porque os animais eram enormes e eram ferozes. Não existia dinossauro, hein, gente? Nesse período não tinha dinossauro. Nesse período, a gente está falando do período onde os dinossauros já morreram há muitos milhares de anos. Só temos mamíferos, répteis, né? Mas os mamíferos, eles eram grandes, tigre, dente de sabre, mamute, eram enormes. Então, era um perigo muito grande para os homens desse período. Tanto é que eles não viviam muito tempo. Eles morriam jovens porque eles não conseguiam sobreviver às condições do clima, às doenças. Lembrando que não tinha remédio, não tinha vacina, não tinha ciência e eles também não conseguiam sobreviver aos animais ferozes. Então, qualquer coisinha já acabava com a vida desses homens, né? Então, eles viviam se deslocando. Vamos ver aqui que eu coloquei sobre o nomadismo. O nomadismo foi uma das principais características do homem do Paleolítico, de sua vida em busca de abrigo e comida. Então, ele procurava lugares melhores e comida sempre. Os homens que viviam geralmente em bandos eram caçadores e coletores, uma vez que a agricultura e o pastoreio somente surgiram no período posterior, o Neolítico, quando os indivíduos passam a cultivar a terra e a domesticar os animais. Então, quando eles aprendem isso, é que vai acabar o Paleolítico e vai começar o Neolítico, porque esse é o movimento que faz com que mude o período. A revolução é agrícola, é ele aprender a plantar, ele aprender a domesticar animais, que vai fazer com que ele não precise mais ser nômade. Ele vai poder ficar morando num lugar só. E por que ele era nômade mesmo, gente? Porque ele estava sempre em busca de abrigo e comida. Eles eram caçadores e coletores. Acabava o alimento naquele lugar ou o clima não ficava agradável, eles saíam para outro lugar. Vamos ajudar a empurrar aqui para a gente começar mais um. Vamos ver o que temos falando agora adiante sobre o fato deles serem caçadores e coletores. Olha o mamute aqui. Esses homens das cavernas, esses homens do Paleolítico, lá caçando o mamute. Eles iam ter carne para muito tempo, né? Então, o mamute era um animal super desejado para se caçar. Então, assim que o homem, né, desse período, ele não sabia produzir
alimentos, ele não sabia agricultura, ele dependia de caçar os animais para poder comer. E dependia das frutas dos pés, das frutas silvestres, das raízes. Então ele comia o que ele encontrava naquele lugar que ele estava, por isso que ele era nômade. Então ele ia para um lugar que tinha vários pés de, não sei, vamos pensar uma fruta aí comigo, vários pés de maçã. Então ele se alimentava de todas as maçãs que tinham ali. Acabaram as maçãs, ele ia para outro lugar. E assim sucessivamente, ele ia se deslocando. Com isso, durante o Paleolítico, o homem povoou quase todo o continente. Ele saiu da África, surgiu na África, foi caminhando ao longo desses milhões de anos, né, em busca de alimentos, até ele conseguir chegar nos outros continentes, sempre em busca de alimento, de abrigo, de caça. Né? Então, como eles não sabiam plantar e nem sabiam criar animais, a base da alimentação deles era a caça. De peixes, eles pescavam, né? E a coleta de grãos, de raízes e de frutos. Né? Por esse motivo, eles são classificados como caçadores e coletores, tá? Porque eles viviam da caça e da coleta. O objetivo da vida no Paleolítico era primeiro sobreviver e depois se alimentar. Até os objetos que eles faziam com a pedra lascada serviam para essas duas coisas, para sobreviver e para se alimentar. Então vamos lá, gente, mais uma vez, vamos empurrar, garotada, me ajuda aí, mais um pouco. Tá difícil, foi. Como é que era a vida nas cavernas, aonde eles viviam? Eles eram nômades, né? Então eles viviam se deslocando. Então eles não tinham casa. Então aonde que eles dormiam? Na maioria das vezes em cavernas. Algumas vezes nem em caverna. Se eles estivessem andando por um lugar que não tivessem encontrado nenhuma caverna, eles iam dormir embaixo das árvores, iam dormir a céu aberto se o tempo estivesse bom, mas de preferência eles procuravam um local que tivesse caverna. E aí nas cavernas eles iam morar, iam ficar ali pelo tempo em que durasse os alimentos. Então, eles não sabiam construir casas, viviam em cavernas para se proteger de geada, de chuva, de tempestade, né? Assim como os animais também fazem isso. Então, sem abrigo para eles, a descoberta do fogo foi algo fundamental, porque antes de descobrir o fogo, o homem comia carne crua, os alimentos sem cozinhar. Então, aprender o fogo foi muito importante. E aí, na próxima slide que a gente vai empurrar, a gente vai lembrar como foi que ele aprendeu a utilizar o fogo. O fogo era importante para cozinhar, o fogo era importante para eles se aquecerem, o fogo era importante para espantar os animais perigosos que tinham medo do fogo, tá? Vamos lá, empurra, força comigo. Foi. Como aconteceu esse domínio do fogo? Que foi a coisa mais importante do Paleolítico. Se eu perguntar qual a coisa, acontecimento mais importante do Paleolítico, com certeza é o domínio do fogo. Você pode marcar que é o domínio do fogo certo. Então, como é que foi isso? Primeiro, os homens perceberam que quando caía um raio de uma tempestade e atingia uma árvore, ela incendiava. Daí eles pegavam o fogo, que foi gerado naturalmente, com um pedaço de madeira, e eles cuidavam daquele fogo para não apagar nunca. Mas às vezes apaga, né, gente? Acontecia de apagar, e aí eles ficavam sem fogo. Daí, de tanto eles pensarem lá, durou muitos milhões de anos para se chegar a essa conclusão. Eles perceberam que se eles friccionassem duas pedras, gerava faísca. Ou se eles pegassem dois pedaços de madeira, né, e começassem a friccionar, também iam fazer faísca. A faísca ia incendiar um monte de folha seca, que daí gerava o fogo, e com isso eles podiam dominar a arte de acender as fogueiras
a arte de acender o fogo. E isso foi a coisa mais importante que aconteceu no Paleolítico, tá? Então, os métodos de atrito entre pedras ou pedaços, né? Ou pedaços de madeira será fundamental para que eles consigam, assim, dominar o fogo. Vamos empurrar aqui mais um pouco, força, e acabou a nossa aula, tá? Por hoje é só. Acabou por aqui. Muito obrigada por vocês assistirem. Se inscrevam no canal, tá, gente? Se inscreve aqui no canal. Aperta o botão aqui embaixo de inscrito. Também vai lá na minha página do Instagram, no Facebook, me segue para você ficar sabendo da próxima aula, tá bom? Não se esquece de se inscrever, beleza? Um beijo e até a nossa próxima aula, que a gente vai falar desses homens pré-históricos e do Neolítico. Tchau, tchau!